Então, a maior parte das características essas mentais sobre as quais o Steven Pinker fala no livro dele e que foram assim selecionados e que constituem parte da nossa natureza humana, foram selecionadas no contexto dessa evolução pré-histórica, né, do período paleolítico e da evolução das espécies humanas. E o contexto disso é um contexto de caçadores-coletores, pequenos grupos, né, de caçadores-coletores na savana africana. E então houve uma pressão seletiva, como eu já falei, para a evolução da cooperação. A cooperação traz uma vantagem adaptativa sobre grupos que não são cooperativos. Grupos em que os indivíduos são egoístas têm mais dificuldade de sobreviver do que aqueles grupos que cooperam. E há várias assim, características mentais que foram selecionadas nesse período e que são mais ou menos mantidas até hoje. Primeiro são alguns que a gente pode chamar de instintos, que são fobias, medos inatos ou quase inatos, a cobras, aranhas, precipícios, a um instinto por um ambiente apropriado, né? com as características da savana, os instintos chamados instintos maternos, né? A atração e preferências sexuais. Isso tudo é mais ou menos inato, né, nas pessoas. Em segundo lugar, nós temos um conjunto de predisposições inatas. Nós temos uma predisposição para cooperação e para intencionalidade compartilhada. Nós temos essa capacidade de apontar para objetos e seguir, ver o que as pessoas, de coordenar os olhares, né? De coordenar as nossas atenções, prestar atenção na mesma coisa ao mesmo tempo. Então isso foi selecionado nos seres humanos, as crianças humanas já nascem com isso. Então isso é algo que os chimpanzés, por exemplo, não conseguem fazer. A gente tem o reconhecimento de perspectivas ou papéis diferentes, certo? Então a gente consegue dividir as tarefas quando está fazendo alguma coisa. Tu faz isso, eu faço aquilo, depois a gente pode trocar se quiser. Mas enfim, a gente consegue entender essa ideia de que enquanto eu estou fazendo uma coisa, outra pessoa está fazendo outra coisa. E isso é algo também que é inato nos seres humanos. As crianças desenvolvem isso espontaneamente, né? As brincadeiras delas já têm isso. Então, quando duas crianças estão brincando de pega-pega, ou esconde-esconde, enquanto uma se esconde, a outra busca, né? Procura. Depois elas trocam. Esse tipo de brincadeira, tu não encontra esse tipo de brincadeira, por exemplo, entre chimpanzés, ou entre cachorros, enfim. Porque é uma brincadeira que exige uma capacidade mental que esses outros animais não têm, que é a capacidade mental de entender de que uma pessoa, enquanto uma pessoa está desempenhando um papel, eu estou desempenhando um outro papel, quer dizer, eu tenho uma perspectiva diferente, né? Eu compreendo a minha perspectiva, que o que eu estou fazendo, mas eu compreendo que a perspectiva dela é diferente da minha. Eu consigo imaginar o que ela está vendo, né? Olhando as coisas daquele ponto de vista lá. Então isso é uma capacidade cognitiva que foi desenvolvida na nossa espécie e que se tornou inata, foi selecionada, a gente já vem com isso. Então, mesmo até vocês vejam como isso é tão básico que o nosso próprio conceito de objetividade, para nós é tão natural, né, falar uma coisa objetiva, isso depende dessa capacidade. A gente tem que ser capaz de entender que cada indivíduo vê o mundo da sua perspectiva particular e que essas perspectivas particulares podem não corresponder a uma perspectiva assim, a como as coisas de fato são, né? A gente pode se enganar. Então a gente pode tentar corrigir objetivamente as nossas perspectivas particulares, né? Comparando as perspectivas de uns com os outros, fazendo testes, enfim. Mas isso tudo supõe essa capacidade mais básica que foi selecionada nesse período aí pré-histórico. Também nós temos uma predisposição inata que foi selecionada para a linguagem como um instrumento de colaboração. Porque os outros animais
né, passarinhos, cachorros, enfim, os chimpanzés, eles têm linguagens também. Mas as linguagens dessas outras espécies não são instrumentos de cooperação. Elas são instrumentos de expressão de sentimentos ou emoções ou ordens, né? Comunicação de ordens. Sai daqui, vem para cá, né? Coisas assim, desejos ou ordens. E no nosso caso, não. No nosso caso, além de comunicar emoções, sentimentos, desejos e ordens, nós também somos capazes de transmitir e trocar informações gratuitamente. Então, eu te dou uma informação, tu me dá outra informação. Isso que eu estou fazendo aqui, por exemplo, é um trabalho, é um uso cooperativo da linguagem. Estou passando para vocês algumas informações que, enfim, né, gratuitamente. Quer dizer, tem uma rede de colaboração aqui entre nós. E, enfim, em geral, o que se chama de linguagem proposicional, né? Quando a gente usa frases para descrever o ambiente, para dizer como é que as coisas são, a gente está geralmente fazendo um uso cooperativo da linguagem. A gente está transmitindo informações que nós não precisaríamos transmitir. Não trazem assim vantagem individual para mim. E, no entanto, nós temos essa propensão, né? Então, houve uma pressão seletiva para a evolução da linguagem proposicional, porque a linguagem proposicional é uma linguagem que facilita muito a cooperação. Facilita muito a cooperação, por exemplo. Pense, por exemplo, duas pessoas que estão coletando frutas ou estão caçando um bicho, né? E aí uma diz, não, as frutas melhores estão naquele lugar lá. Ou cuidado porque ali tem um bicho escondido, uma coisa assim. Então esse é o tipo de informação que tu não tem como passar com grunhidos ou sons que meramente transmitem emoções ou dão ordens, certo? Eu não tenho como elaborar planos estratégicos, por exemplo, não tenho como coordenar as atividades meramente dessa maneira. E se eu tenho uma linguagem proposicional pela qual eu posso veicular informações desse tipo, a cooperatividade fica potencializada, né? Então houve uma pressão seletiva para a evolução desse tipo de linguagem que nós temos. Também nós temos uma predisposição para a conformidade ao grupo. A gente tende a agir de maneira conforme ao grupo em que nós nos encontramos no determinado momento. Então a gente tende a se vestir de maneira parecida com as outras pessoas do nosso grupo, a gente tende a falar de maneira parecida, a gente tende a usar gestos parecidos e assim por diante. Então, se as pessoas do grupo social em que eu me encontro agem de uma determinada maneira, aquilo passa a ser uma norma para mim, eu passo a agir tendo a me conformar, né? E isso é tão forte na gente que às vezes a gente faz coisas que a gente sabe que são erradas só para se conformar ao grupo. Então, eu peço que vocês deem uma olhada no chamado Experimentos de Asch, que está na página da disciplina, que foi um experimento que testou esse conflito que surge nas pessoas. Às vezes, se tu pede para as pessoas dizerem alguma coisa que é falsa, em que medida elas dirão algo falso apenas para se conformar ao que as outras pessoas estão dizendo? E isso acontece, né? É bem forte na gente. A gente tem uma tendência a sobrepor, né, a vontade do grupo, aquilo que nós percebemos como sendo a norma do grupo, ao que nós entendemos como sendo correto ou verdadeiro. E a gente tem também uma predisposição ao altruísmo. Nós temos uma certa predisposição ao egoísmo, mas também ao altruísmo. Tá, isso também pode ser testado, nós vamos ver alguns exemplos disso mais adiante quando a gente lê o livro do Tomazella. E em terceiro lugar, nós temos certas capacidades mentais que são inatas, né? Nós temos a memória, nós temos a capacidade de antecipar o futuro, de simular mentalmente o que vai acontecer. O que vai acontecer se eu jogar uma pedra lá? O que vai acontecer se eu acender uma fogueira? Eu não preciso acender a fogueira, né? Eu posso mentalmente simular aquele acontecimento. Imaginar o que aconteceria. E extrair dali consequências. Então é como se eu pudesse rodar assim, uma sequência de eventos na imaginação, sem precisar experimentar eles concretamente, né?
A gente tem uma capacidade de resolução de problemas para o uso de instrumentos. Nós temos o que se chama de uma teoria da mente, quer dizer, a capacidade de... a teoria da mente é a capacidade que nós temos de atribuir às outras pessoas uma mente. Então a gente não compreende o comportamento das outras pessoas como motivado apenas pelos estímulos externos, né? A gente não entende o comportamento das pessoas como máquinas, né? Então, uma máquina ou um objeto inanimado, tudo que ele faz depende de ações externas, né? Como, por exemplo, pensei, por exemplo, numa mesa de bilhar. As bolas numa mesa de bilhar só se movimentam se forem movidas por outras bolas, ou por outros objetos. Mas no caso dos seres humanos, não. A gente atribui, a gente entende o comportamento das outras pessoas como sendo mobilizado também por fatores internos, pela sua mente. Então essas pessoas têm crenças, têm desejos, e isso mobiliza o comportamento delas. A gente pensa assim também de animais, né? Os animais têm uma certa mente, eles fazem algumas coisas porque eles querem ou não querem, têm desejos e tal. Então isso é o que se chama de teoria da mente. E é uma capacidade muito, assim, complexa. Porque quando a gente tem uma teoria da mente, a gente entende que as crenças de uma outra pessoa podem ser falsas. E assim como as minhas podem ser falsas, né? Então tem essa complexidade adicional que isso é típico dos seres humanos, né? Os outros animais não têm essa capacidade. Antigamente se achava que talvez os chimpanzés, bonobos tivessem, mas a pesquisa posterior não confirmou isso. Então se eles têm, é em um grau muito baixo. Isso que se chama de teoria da mente, que é a capacidade de detectar crenças falsas, né? De reconhecer crenças falsas nas outras pessoas, ou, por exemplo, reconhecer mentiras, reconhecer que uma pessoa está mentindo, né? Entender a própria ideia de mentira. Entender a ideia de mentira é difícil, porque é uma atividade complexa, porque eu tenho que atribuir a outras pessoas uma mente, eu tenho que atribuir a elas a possibilidade de elas estarem enganadas e a possibilidade de elas saberem e a possibilidade de elas quererem enganar as outras pessoas, né? Me enganar, por exemplo. Então, eu conseguir entender o conceito de mentira é bem complicado. E em crianças humanas, e essa é uma capacidade que se desenvolve lá pelos 4 anos. Então tem um teste até que se faz com crianças de 2, 3 anos para ver se elas têm já uma teoria da mente ou não têm, né? E tipicamente é a partir dos 3, 4 anos que elas desenvolvem essa teoria da mente. Antes disso as crianças não entendem direito o que é uma mentira, por exemplo, né? Elas não têm uma noção muito clara assim de que as coisas, que outras pessoas podem ter pensamentos diferentes dos delas, né? Se elas veem, por exemplo, que tem um livro aqui sobre a mesa, para elas é óbvio que todo mundo vai pensar a mesma coisa, mesmo que não tenham visto o livro. Então elas não entendem a ideia de que uma pessoa pode ter pensamentos diferentes dos dela, né? Essa é uma capacidade que se desenvolve assim, espontaneamente a partir dos 3, 4 anos de idade. Por fim, além disso, nós temos também capacidades estratégicas de cooperação, e nós temos a capacidade de compreender ou conceber normas e punições, convenções e culturas, né? Nós não apenas fazemos acordos uns com os outros, né? Criamos normas, contratos uns com os outros, né? Eu coço tuas costas, tu coças as minhas costas. Eu te dou 1 quilo de banana, tu me dá 1 quilo de maçã, coisa assim. A gente pode fazer acordos desse tipo, né? Contratos. Mas nós temos também a capacidade de conceber normas que estão acima dos contratos, né? Então, normas da cultura, da tradição, da tribo, né? Normas enfim,
normas até de uma certa instituição. Então, por exemplo, quando duas crianças brincam, seguidamente elas se conformam a normas daquela brincadeira. Elas não... Se eles estão brincando de esconde-esconde, ou de pega-pega, ou jogando futebol, tem as normas do futebol. E eles procuram seguir aquelas normas do futebol. Então eles entendem que se eles não seguirem as normas aquelas normas, que são normas abstratas, que não foram criadas por elas, elas não vão estar jogando futebol, vão estar brincando de alguma outra coisa. Elas até podem fazer isso. Mas quando duas crianças dizem, vamos jogar futebol, vamos brincar de esconde-esconde, então elas entendem que estão aderindo a um conjunto de regras que é abstrato e elas estão se subordinando àquilo. Mesma coisa com relação às regras da linguagem, né? A gente não cria regras apenas para se comunicar com as pessoas com as quais nós conversamos, né? Se fosse assim, a gente poderia criar regras particulares. A gente busca quase sempre se conformar às regras abstratas da linguagem. As regras aqui, no nosso caso, do português. E assim por diante. Isso é mais ou menos instintivo, é mais ou menos automático, né, gente? A gente nem se dá conta quando faz isso. Mas é uma capacidade, né? Porque eu tenho que ser capaz de entender essa ideia de uma norma abstrata, né, que está acima dos contratos individuais. A gente tem também uma moralidade inata. Nós vamos ver depois no material do Jonathan Haidt sobre isso. Temos sentimentos morais inatos, como, por exemplo, o sentimento de cuidado, ou proteção, ou empatia, por oposição ao dano, né? A gente tem o sentimento de justiça, de proporcionalidade na aplicação das penas e recompensas, por oposição à trapaça. Nós temos o sentimento de valorização da liberdade, por oposição à opressão. Nós temos o sentimento de respeito à autoridade, por oposição à subversão. Nós temos o sentimento de lealdade, por oposição à traição. E nós temos o sentimento de pureza ou sacralidade, por oposição à degradação. Esses são os sentimentos que a gente encontra em todas as culturas humanas, todos os grupos humanos têm isso. Todos os indivíduos têm isso. A menos que sejam assim, que tenham algum problema, né? Que são casos assim de pessoas às vezes que são sociopatas ou psicopatas, às vezes não têm, por exemplo, empatia. Não tem esse sentimento inato assim, de cuidado e proteção com relação a outras pessoas. Mas pode acontecer, né? Então tem essas exceções. Mas, em regra, nós todos temos, embora não no mesmo grau, todos esses sentimentos. E outros também, né? Mas esses aqui são muito básicos. Bom, o que se segue disso para a epistemologia, para a nossa teoria do conhecimento? Em primeiro lugar, se isso for verdade, que nós temos essas capacidades e inclinações inatas, segue-se que nós primeiro reagimos intuitivamente, sem pensar. Nós formamos crenças, por exemplo, intuitivamente, sem pensar, sem refletir. E apenas depois, caso a crença inicial, a solução inicial não funcione, refletimos e justificamos o que dizemos. A maior parte das crenças que nós temos, para a maior parte das crenças que nós não temos justificação. Nós as adotamos intuitivamente, né? Como, por exemplo, aqui eu abro os olhos, aqui tem um livro aqui do meu lado, eu formo a crença que tem um livro aqui do meu lado. Isso é intuitivo, é automático. Se eu vejo um evento na rua que me parece injusto, né? Uma pessoa sendo, sei lá, maltratada, ou trapaceada, enfim, roubada, eu vejo na rua isso, então eu não preciso de nenhuma reflexão, né? Automaticamente me vem à mente o julgamento. Isso foi injusto. Vem o sentimento primeiro. E eu formo esse julgamento, vem a crença em seguida. Então isso é intuitivo, né? Automático, não é refletido. Não depende de uma teoria. Então a reflexão, ela funciona como... Ela vem apenas depois, né? De já estabelecida essa crença inicial. E ela seguidamente funciona como uma espécie de corretivo. E não como um fundamento da crença inicialmente adotada. Em segundo lugar, o compartilhamento de informações com vistas a ações conjuntas, ajuda, cuidado para com os outros, distribuição justa de informações,
etc., exige verdade, liberdade de opiniões, perspectivas, respeito à autoridade, lealdade, confiabilidade no compartilhamento de informações e pureza, sacralidade. Então a gente tem que o compartilhamento de informações, quando eu transmito, quando eu digo alguma coisa, que eu tenho que respeitar esses sentimentos aí, né? Que eu não posso compartilhar informações. Quando alguém me pede informações sobre alguma coisa, eu não posso ser descuidado com aquela pessoa, colocar a vida dela em risco, prejudicar ela, trazer dano. Eu não posso ser desleal a ela, mentir para ela. Então tem uma espécie de fundamento moral, né, nessas regras de compartilhamento de informações. Então, seguidamente a gente é orientado na busca da verdade, né, na elaboração assim das nossas teorias sobre o mundo, também por critérios de ação morais. Em terceiro lugar, o compartilhamento de informações se faz inicialmente no contexto da colaboração e não na busca da verdade, né? Então, quando a gente está... enfim, as nossas capacidades mentais são capacidades mentais que foram desenvolvidas tendo em vistas o acréscimo da capacidade cooperativa e não necessariamente na elaboração de uma teoria verídica, né, ou verdadeira a respeito do mundo. Isso pode ser útil, né? Mas não é assim... Não parece que as capacidades mentais foram selecionadas para isso especificamente. E, em quarto lugar, a ciência e o conhecimento sistemático têm por objetivo corrigir coletivamente os vieses individuais. Então, nós vamos ver alguns exemplos disso depois em sala de aula. Bom, o que a gente pode dizer da evolução da cultura? A gente tem... Culturas são meios de maneira muito genérica, a cultura pode ser entendida como um mecanismo de transmissão de informação por vias não genéticas. Então, por exemplo, um passarinho aprende a fazer... Ele nasce sabendo fazer um ninho, por exemplo. Um João de Barro nasce sabendo fazer a casinha dele lá de barro. Ele não precisa ser ensinado isso. Nós, quando fazemos uma casa, ninguém nasce sabendo fazer uma casa, né? Ninguém nasce sabendo fazer fogo, cozinhar. Então são informações que são transmitidas de maneira não genética. Nós não herdamos isso dos nossos pais geneticamente. A gente herda isso dos pais ou de outras pessoas da nossa comunidade pela cultura. Então a cultura pode ser vista como uma extensão da capacidade biológica de transmitir de informações que são adaptativas. E no caso dos seres humanos, as nossas capacidades mentais tornaram possível o que alguns biólogos chamam de um efeito catraca. Quer dizer que uma vez uma informação nova é adquirida, a gente criou mecanismos na nossa cultura de fazer com que essa informação nova permaneça na nossa cultura e seja passada adiante. Não se perca, né? Que a gente tem casos, muitas vezes a gente tem casos assim, por exemplo, de passarinhos ou cachorros, ou enfim, outros bichos assim, que aprendem algumas coisas e depois eles não conseguem passar adiante aquilo, né? Então, novas informações ali que foram, aquela novo aprendizado ali que eles tiveram, ou novas técnicas, ou novos instrumentos, não importa, que eles passaram a dominar, eles não conseguem fazer com que aquilo permaneça, né, de uma geração a outra. E nós conseguimos. Então a gente tem muitos mecanismos de fazer isso através de narrativas, de histórias, hoje em dia de livros, enfim, tem do ensinamento direto aqui com aulas e tal. Bom, nós temos
o chamado intencionalidade compartilhada, a gente já viu, né? Eu já tinha mencionado esse negócio do branco do olho. Enfim, que foi selecionado na gente, os seres humanos todos têm o branco do olho e isso facilita, assim, a coordenação das nossas atenções, a coordenação das nossas ações, né? A gente tem também o que o Michael Tomasello, um biólogo, o Michael Tomasello, psicólogo, biólogo, chama de atenção conjunta e atenção coletiva, que são objetivos compartilhados, perspectivas e papéis diferentes. Enfim, já tínhamos visto isso, acho, em sala de aula. Nós temos também a colaboração e a criação de instituições sociais. Nós temos a transmissão cultural, né, potencializada no contexto colaborativo, e nós temos características inatas, assim, da capacidade de imitar uns aos outros, de nos conformarmos aos grupos em que nós estamos. Então a gente tem um conjunto, assim, de características mentais, psicológicas e físicas que favorecem a cooperação e pressionaram, né, o desenvolvimento de capacidades mentais especificamente humanas que nos tornaram muito mais inteligentes do que qualquer outra espécie. Bom, deixa eu ver aqui. Eu vou passar adiante aqui para não ficar muito comprida essa aula. Depois eu volto a esse assunto nas aulas presenciais. Vamos ver aqui algumas outras características nossas. Nós temos, então, uma chamada... enfim, nós temos capacidades perceptuais, nós desenvolvemos capacidades perceptuais, nós enxergamos algumas cores, né? Não todas. A gente não enxerga todo tipo de luz. Tem luzes de comprimento de onda infravermelho, ultravioleta, outros que a gente não enxerga, né? Alguns insetos e serpentes enxergam essas cores, nós não. E além disso, as cores que a gente enxerga, elas não estão distribuídas de maneira uniforme, né? Assim, que nem por exemplo, assim, se a gente for variando o comprimento de onda de um raio luminoso continuamente, ele vai passando de uma cor para outra, mas a gente tende a agrupar aqueles comprimentos de onda em aglomerados. Então tem alguns que parecem todos verdes para nós, outros que parecem todos azuis, outros que parecem todos vermelhos e assim por diante. A gente não faz como a gente faz aqui, por exemplo, com relação a mais claro e mais escuro. A gente não, aqui, por exemplo, aqui a gente tem uma sequência de cores aqui, A, B, C, D, aqui nessa tabelinha, do mais claro, do branco até o preto. E a gente não agrupa aqui, não faz agrupamentos, né? Não tem aqui o branco, depois tem um grupo aqui que é cinza, depois tem... Isso aqui tem um gradiente, que é mais ou menos uniforme para nós, né? Tem uma passagem assim do branco até o preto que vai variando ali por tons intermediários de cinza, que vão variando uniformemente. Agora, se a gente for percorrer aqui o gradiente das cores, isso não acontece de maneira uniforme. A gente passa aqui do vermelho, depois tem o amarelo, depois vai para o verde, aí fica verde, 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 depois fica azul, 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 depois fica vermelho, vermelho, rosa. Então, parece que as cores se agrupam, né, para nós. Então, isso é algo, enfim, isso é algo que é uma característica inata do nosso aparato perceptual. Enfim, se especula que isso tem a ver com o tipo de alimento que a gente come. Então é importante, por exemplo, os seres humanos discriminar
frutas maduras de verdes e assim por diante, carne, ou então sangue, né? E outras coisas. Enfim, tem algumas cores que são mais relevantes para nós, que a gente perceba, do que outras. Então, há esse agrupamento das cores no nosso espectro assim, visual. E isso corresponde depois à evolução das linguagens, dos nomes para as cores, né? Nas diversas culturas. Então, esse rastreamento já foi feito. E na maior parte, em todas as culturas assim em que isso já foi estudado, primeiramente surgiu as palavras mais antigas para cores, são palavras que correspondem primeiro a escuro e claro, depois vermelho, depois verde ou amarelo, depois verde e amarelo, então tem depois azul, depois marrom e por fim roxo, rosa, laranja e cinza. Então tem uma sequência de introdução de termos de nomes para cores que é mais ou menos uniforme em todas as culturas. Em todas as culturas aconteceu essa mesma sequência aqui, né? A primeira se começa com apenas escuro, palavras que se referem a escuro e claro, depois vermelho, depois verde ou amarelo, e assim por diante. Então, aqui a gente tem uma indicação, né, de um modo muito básico pelo qual o nosso corpo afeta o desenvolvimento da nossa linguagem, da nossa cultura. Então, aqui a gente vê como a cultura não é um produto assim livre, né, da mente humana. Ao contrário, a cultura nesse particular, mas em muitos outros, nós vamos ver ao longo do semestre, ela é um reflexo de alguma predisposição que já havia sido selecionada, né? Então, na verdade, a cultura expressa isso apenas. Um outro exemplo desse tipo é o chamado efeito Westermarck, né? Que também é conhecido como interdição do incesto. Então, é um fato conhecido dos antropólogos todos, que em todas as culturas há alguns tabus sexuais, algumas relações sexuais são proibidas. E geralmente as que são proibidas são as relações entre irmãos ou parentes próximos, ou pais e filhos. Tem algumas exceções, mas elas são muito restritas, né? Então, em geral, a norma é que não se pode ter relações sexuais entre irmãos ou entre pais e filhos. E inicialmente não se sabia, porque isso foi um desses universais que os antropólogos descobriram, mas não se sabia direito por quê, de onde é que vem esse universal, né? Por que será que todas as culturas têm algum tipo de interdição do incesto desse tipo? E depois o que se descobriu foi que esse tipo enfim, que existe uma razão biológica, né, para as pessoas não terem filhos com parentes muito próximos, que é a de que a probabilidade de os filhos nascerem com deficiências genéticas aumenta muito. E isso é um fato, assim, que foi... Sim, isso foi um fato que é bem conhecido, mas o que passou a ser conhecido também é que muitos outros animais também evitam relações sexuais próximas entre pais e filhos e irmãos, como é o caso, por exemplo, dos chimpanzés, bonobos, gorilas. Enfim, é como se houvesse uma interdição lá de alguns tipos de relações sexuais, mesmo que eles não tenham assim, nenhum tabu, propriamente dito, nenhuma cultura nesse sentido, né? É algo automático neles. Então, o que se passou a especular foi que talvez esses tabus que a gente encontra nas diversas culturas sejam, na verdade, expressão de um instinto biológico, né, que foi selecionado. E isso depois foi testado. E aí os experimentos com isso são muito assim, interessantes. Vocês vão ler sobre isso no capítulo que eu deixei na página da disciplina para essa semana do Edward Wilson, que fala especificamente disso. Então tem um exemplo que eu acho... Ele dá dois exemplos disso, eu vou citar um apenas aqui.
Um exemplo que ele dá foi foi um estudo que foi feito com crianças que foram criadas em regime nos chamados kibbutz israelenses. Então esses kibbutz israelenses são cooperativas que foram criadas pelo governo de Israel nas décadas de 70, 80, e eram grandes cooperativas que foram montadas lá, cooperativas de agricultores. E então eram várias famílias, assim, às vezes 20 famílias, morando juntos no meio enfim, no interior. E eles faziam tudo meio coletivamente. Então as crianças eram criadas, então de dia os pais saíram para trabalhar na lavoura, e os filhos ficavam passavam o dia com as professoras ali, então cresciam juntos, né? A partir enfim, desde a pré-escola até o ensino médio, cresciam todos juntos. Então eles, enfim, iam para a escola junto, comiam junto, tomavam banho junto, enfim, faziam todas as atividades como se fosse uma família, uma grande família mesmo. Então, o que aconteceu foi o seguinte: essas crianças, então a pesquisa essa aqui que o Edward Wilson menciona, investigou algumas milhares de crianças que foram criadas nesse regime. E o que se descobriu foi que as crianças que foram criadas no mesmo kibbutz, não houve um único caso de duas delas terem se casado. Então isso é curioso, né? Porque elas não eram, assim, parentes, eram pessoas de famílias diferentes, né? Não tinham relação, assim, consanguínea, mas como elas foram criadas juntos, né? Desde pequenas, então comiam junto, tomavam banho junto, como se morassem na mesma casa. Então elas desenvolviam essa espécie de repulsa sexual, né? Pelos irmãos e irmãs ali. Então isso é algo que é inato na gente. A gente tende a ter essa perda de apetite sexual por pessoas com as quais nós passamos juntos os primeiros anos de vida. Então, os pais e os irmãos especialmente. Mas claro, se tu for colocado numa casa com outras pessoas e for criado ali com elas, então seja, isso não é... Depois vocês vão ler lá no livro do Edward Wilson, isso não é propriamente genético, tá? É o que ele chama de epigenético. Mas depois nós vamos ver mais detalhes sobre isso. Então aqui a gente tem um caso, de novo, de uma regra epigenética, de manifestação de características genéticas, que produz um determinado tipo de manifestação cultural. Então fica parecendo, às vezes, olhando só as manifestações culturais, né, o tabu do incesto, fica parecendo que é arbitrário, né? Por que tem esse tabu do incesto? Por que não poderia ser diferente? Bom, na verdade o tabu do incesto existe porque existe uma predisposição prévia que é biológica. Então, aqui de novo, a gente tem um caso bem explícito, né, de algo que inicialmente parecia meio arbitrário e que depois se mostrou ser meio pré-determinado pelo modo como a nossa espécie evoluiu. E nesse caso não foi só a nossa espécie, né? Outras espécies apresentam essa mesma característica. Outra característica nossa, a gente tende, quando a gente está olhando assim ao nosso redor, tem algumas coisas que nos chamam mais a nossa atenção do que outras. E existe um certo tipo de padrão visual, que são padrões visuais em que há algum tipo de redundância, mas não muito, em que há 20% de elementos redundantes aqui aproximadamente, que nos atraem a atenção. Então quando a gente encontra uma paisagem, um quadro, uma coisa assim, um desenho, que seja excessivamente monótono, que tenha uma tela toda em branco, duas cores só, enfim, alguma coisa assim. Então aquilo nos parece assim excessivamente monótono, não atrai tanta atenção. Por outro lado, se a gente encontra uma coisa toda rabiscada, que a gente não sabe o que é,
também não atrai atenção. Agora, quando a gente encontra algum padrão, é mínimo, né? Então isso nos chama atenção. Isso nos parece assim bonito ou elegante. Então a gente tem esse tipo de fenômeno reproduzido em todas as culturas. Então nas artes, no artesanato, nas roupas, nas vestimentas, na roupa que a gente usa até hoje, né? Tem certa redundância, mas não muito. Na maneira como a gente escreve e assim por diante. Nas pinturas, na decoração e assim por diante. A gente tem também uma preferência inata por determinados tipos de ambiente, como eu já tinha falado antes. E a preferência típica dos seres humanos é por um ambiente parecido com esse da savana. Então, é um ambiente assim em que a gente pode enxergar mais ao longe. Né, onde vocês preferem morar? No alto de uma colina, onde tem uma vista bonita, ou no fundo lá de um vale, onde não dá para enxergar nada? A gente prefere sempre morar, né? Se vocês fossem escolher digamos, um apartamento com vista ou outro sem vista, vocês iam preferir o com vista. Então, de novo, aqui a gente tem esse ambiente aqui das savanas. E nesse ambiente da savana é importante, né, pro sujeito ali, se ele puder se instalar num lugar onde ele possa enxergar ao longe o que está acontecendo, o que está vindo lá. Tem algum bicho lá? Tem algum outro ser humano vindo na minha direção? Enfim, tem alimento, tem predadores. Isso é vantajoso. Também é importante que a retaguarda aqui esteja protegida, né? Então, se eu puder me localizar assim contra uma encosta de pedra, ou alguma coisa assim, ou uma caverna, ou alguma coisa assim, melhor ainda. E se nessa paisagem houver água e algumas árvores, melhor ainda. Então, esse é o tipo de paisagem que a gente tende a imitar até hoje. Então, quando as pessoas, por exemplo, vão aqui para a serra, né, aqui no Rio Grande do Sul, vão aí para a serra fazer casa, tem gente que faz casa ali na serra, a primeira coisa que eles fazem é cortar todas as árvores na frente da casa. Acaba e planta um gramado. Então, por que as pessoas fazem isso? Por que elas não deixam as árvores ali, né, e constroem a casa no meio das árvores? Porque elas ficam com a vista impedida, né? Então tem sempre essa preferência que é meio instintiva e inata nas pessoas, né? E a casa típica dos seres humanos em todos os lugares é mais ou menos assim, né? Se busca sempre assim algum tipo de vista desimpedido, mais ou menos desimpedida, proximidade com a água, alguma sombra, um gramado na frente, alguma coisa, enfim, que não impeça a visão, mas que permita assim que a gente enxergue ao longe e fornece ao mesmo tempo algum tipo de proteção. Então isso é mais ou menos inato. Isso se reproduz até hoje nos tipos de construção que a gente tende a construir. Claro que nas cidades grandes isso se modificou agora com os prédios e tal, mas quando as pessoas são deixadas à vontade para escolher as suas preferências, né? O que tu preferia morar? Preferia morar num lugar assim, ou numa casa com vista para o mar ou para um lago e tal? As pessoas geralmente preferem essa segunda opção, né? Também é inato em nós os padrões de atração sexual. Claro que isso varia de uma pessoa para outra, tem muita variação, mas essa variação acontece dentro de determinados balizas, né? E tem uma média populacional. Então, em geral, por exemplo, assim, se a gente for testar, por exemplo, se a gente pegar isso aqui, foram testes que foram feitos, foi uma pesquisa que foi feita na Austrália, se não me engano. Então, eles pegaram aqui o rosto de um rapaz e na foto da esquerda, ele está com o nariz reto. Na foto da direita, ele está com o nariz torto. É uma foto de uma pessoa com um rosto mais assimétrico, né? Essa foto da esquerda aqui.
E se tu perguntar para as pessoas assim, qual das duas tu acha mais bonita, né? Em geral, a maior parte das pessoas vai dizer que a foto mais simétrica é mais bonita. Então a simetria, às vezes... Enfim, por que a gente acha que o rosto mais simétrico é mais bonito? O que tem de especificamente... Por que isso nos atrai mais, né? Enfim, então tem explicações para isso, porque em geral se supõe que os indivíduos mais saudáveis tendem a ser mais simétricos, enfim, não sofreram não tiveram nenhuma deficiência, não foram assim prejudicados por doença, coisas assim, né? Mas, enfim, então isso é algo que ficou assim, se instalou na gente de maneira mais instintiva. A mesma coisa com relação às médias populacionais. A gente tende a preferir rostos, se sentir atraídos por rostos ou corpos que obedecem à média, que se aproximam mais da média populacional do grupo em que a gente se encontra. Quando a gente encontra uma pessoa que é excessivamente desviante da média do grupo social ao qual nós pertencemos, a maioria das pessoas com as quais nós interagimos, se a gente encontra uma pessoa que é muito diferente, a gente tende a achar ela menos atraente. Claro que isso tem exceções, né? Mas se a gente, quando se faz pesquisa sobre isso, pergunta para as pessoas assim espontaneamente o que elas preferem, né? Então elas tendem a optar e dizer que o rosto mais atraente ou o corpo mais atraente é aquele que se aproxima da média. Mesma coisa aqui com relação a traços masculinos e femininos. Então aqui a gente tem na coluna A um homem e uma mulher com traços masculinos, e na coluna B um homem e uma mulher com traços mais femininos. Então, de novo, isso aqui também admite variações, tem pessoas que têm preferências diferentes da maioria e tal, mas em geral as pessoas preferem homens que tenham traços mais masculinos. As pessoas acham mais atraentes, se sentem mais atraídas por homens que tenham traços mais masculinos e por mulheres que tenham traços mais femininos. Isso é uma tendência da maioria da população. E que, enfim, não é difícil de verificar assim, em pesquisas assim, espontâneas. Aqui a gente tem dois rostos que foram criados por computador a partir de milhares de outros rostos de pessoas saudáveis na coluna A, e aqui na coluna B, no lado B, um rosto de uma mulher que foi criada a partir de milhares de outros rostos de pessoas que tinham alguma doença. E a gente pergunta qual é o que tu acha mais atraente. Em geral, as pessoas preferem o A, mesmo sem saber que isso tem a ver com saúde, né? A gente tende a achar mais atraente as pessoas mais saudáveis, mesmo que a gente não saiba que elas estão, que é por isso que a gente está preferindo elas, né? Então existe na gente uma preferência assim, sexual até por esse tipo de rosto, de corpo, né? Enfim, então a gente tem as nossas preferências sexuais, elas não são produtos culturais, né? Elas não são produtos do ensino apenas. Claro que o ensino e as preferências individuais pessoais podem afetar e até modificar esses pontos assim de partida. Mas o fato é que a gente tem esse ponto de partida, né, que é inato. A gente tem essas preferências com as quais a gente já vem. Claro que pessoas diferentes vêm com preferências um pouco diferentes umas das outras, mas em geral elas são desse tipo aqui que eu estou indicando.
Tá, eu vou encerrar por aqui, porque tem muito material para a gente conversar. E a gente continua na próxima aula. Na semana, não nessa semana, que não vai ter aula, não é presencial. A gente continua na próxima. Tá? Eu peço que vocês leiam o capítulo 20 do livro do Edward Wilson, A Conquista Social da Terra.